E o Papo Cast está aqui hoje com a nossa presidente, isso mesmo, a presidente do MTG do Paraná, a Bruna Visoto. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, presidente. Obrigada ao Papo Cast, obrigada, Bia, por me receber aqui hoje. É uma grande alegria estar aqui com vocês, conversando com toda a comunidade do Papo Campeiro. Bem, para os poucos que não lhe conhecem, né? A Bruna, ela já foi 2 vezes coordenadora da 5ª Região Tradicionalista, 2 vezes vice-coordenadora da Região Tradicionalista, ela foi guaiaca da 5ª Região Tradicionalista, foi 2ª vice-presidente do MTG do Paraná na gestão 2024-2025 e agora está como nossa presidente, a primeira presidente mulher do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Estado do Paraná. Então vamos conversar exatamente isso. Que grande desafio aceitar, né, estar à frente desse movimento. Conta um pouquinho para mim como foi aceitar mesmo, quando chegaram para você e te ofereceram, na realidade, você gostaria de nos representar, como que foi? Então, Bia, né, tudo começou, eu participei da 2ª gestão do seu José Haroldo, que muito me orgulha ter participado junto com ele, com toda a executiva que estava à frente. Digo que, né, respeitando todos os outros ex-presidentes, mas a gestão do seu José foi realmente ali um divisor de águas. Então, quando eles começaram a conversar comigo sobre essa possibilidade de aceitar esse desafio, eu relutei bastante em aceitar, porque eu tenho um filho de 4 anos, né? O meu momento pessoal talvez ali não fosse o mais propício, porque além do meu filho, né, eu tenho um filho autista que me demanda bastante cuidados, bastante atenção. E eu também tenho meu trabalho, enfim, né? Todas as atribuições aí. Mas o movimento me deu tanta coisa boa, sabe? Até eu escutei uma frase da Lisa, né? No dia do painel artístico, dizendo que ela queria retribuir o que o movimento deu de bom para ela. Isso me tocou bastante, porque realmente é uma verdade. Eu cresci dentro desse movimento, né? Eu nasci junto com o CTG do qual eu faço parte. Meu pai era patrão, foi patrão muitos anos lá, então eu fui crescendo junto com o CTG. Isso me fez uma pessoa melhor, uma cidadã melhor, né? Ser tradicionalista me trouxe muitas coisas boas. Eu cresci dentro desse movimento, eu me casei, né? Conheci o meu marido dentro desse movimento. A gente se casou efetivamente dentro do CTG. Então, quando a oportunidade chegou de ser a primeira mulher, eu me senti extremamente lisonjeada, porque eu sei da quantidade de mulheres maravilhosas que a gente tem dentro do MTG, dentro do tradicionalismo gaúcho, e representá-las, estar à frente desse movimento e representar todas essas mulheres que fizeram tanta história aqui dentro, às vezes nos bastidores, trabalhando, sem tanta visibilidade. Ter essa oportunidade foi o que me moveu a aceitar o desafio, realmente representar todas essas mulheres de tanto valor, né, como você, como a Ana Paula Lila, como a Carol, como, nossa, se eu for dizer os nomes, né, a gente acaba sendo injusto, mas tantas mulheres incríveis que eu estou tendo a honra e a oportunidade de representar. Então foi isso que me moveu. Apesar dos desafios pessoais que eu tenho, é uma paixão, assim, que eu acho que aconteceu, né, veio para mim e eu sou muito grata e muito honrada por ter essa oportunidade de fazer história, né, junto com as mulheres, mas fazer história. E veio num momento muito bom, né? Veio num momento em que nós estamos sendo ouvidas, municipais, algumas leis municipais, como a Dia da Mulher Tradicionalista Gaúcha, que já tem Curitiba, através da vereadora Mary Martins, São Mateus, Guarapuava, que já 2 vizinhos também já está pedindo. Então são momentos em que nós estamos tendo, né, voz, estão nos enxergando, não estão só vendo, né? Nós não estamos apenas nos bastidores. Então, e você veio, né, realmente como a complementar e também a nos orientar, né? Porque para nós é muito importante. Porque não só, você nos representa, é fácil falar isso, né? Quem está do lado de cá. Mas o seu momento é muito difícil, porque você está no meio de, querendo ou não, de um movimento
tradicional masculino. E o teu mundo é muito campeiro. Sim. Então, eu acho mais difícil ainda esse momento colocar a mulher nele. Uhum. Então, esse eu acredito que é o teu maior desafio hoje, não é? Também, né? Eu venho de uma região, assim, que nos últimos anos é estritamente, basicamente campeira, né? Fui coordenadora, então, de uma região basicamente isso. Então, além de tudo, o meu desafio também é estar integrada e participar das outras invernadas que são. As 4 invernadas são fundamentais. Uma complementa a outra. São complementares, né? Mas então, assim, eu tenho estudado muito, tenho me dedicado muito, fiz questão de participar dos eventos das outras invernadas também, para eu realmente, assim, ser uma presidente que escuta todos, né? Que participa efetivamente de todas as invernadas, porque. Né, claro que hoje a gente está sendo ouvida, a gente está conseguindo espaço e eu agradeço muito aos coordenadores, aos patrões que confiaram em mim, que confiaram no meu nome, na indicação do seu José para eu ser a sucessora dele, para dar continuidade realmente ao trabalho de seriedade, austeridade que ele fez. Mas eu acho que tudo isso, né, veio colaborando para que isso pudesse acontecer. Então, as leis, né, a lei da mulher tradicionalista, a lei do tradicionalismo gaúcho, eu já estava um pouco inserida ali, vim de uma área campeira, acho que eu já tenho um pouquinho ali meio da casca mais grossa. Então, acho que tudo isso foi, assim, né, agregando ali no meu currículo para chegar nesse momento e poder assumir essa presidência. Eu te falo não só como diretora adjunta artística do MTG hoje, que eu tive a honra de estar, né, de ser convidada e estar, mas também como uma integrante desse meio. Nunca um presidente esteve tão próximo. Eu já estou há muitos anos, então fui prenda do estado, já representei região, e o presidente era sempre algo muito inalcançável, assim, era algo muito distante, era, sabe, lá no fundo, lá nos nossos, o presidente, a executiva, então nós não sabíamos, nós não tínhamos a proximidade de ir nas reuniões, como hoje essa abertura você trouxe. Pela primeira vez num painel técnico artístico, que é a minha área, um presidente estava presente. Foi na minha gestão e da Lisa Maitê, que ótimo, que bom, eu fico muito feliz. Mas há 40 anos eu estou na artística e quantos painéis artísticos eu já participei? E nunca nenhum esteve presente. Os motivos não me interessam, mas o presidente nunca foi tão próximo ao CTG, ao integrante, ao dançarino, ao declamador, né? Então eu acredito que você quer trazer essa proximidade. Sim, eu acho que essa é a minha maior missão dentro do movimento hoje. A gente aproximar realmente a executiva do MTG do associado, né? Que é o CTG, e é o peão e a prenda. Porque às vezes as pessoas têm um pouco de distanciamento do que é o movimento como um todo. Então, às vezes algumas críticas, assim, mas o MTG... Não, o MTG é feito por todos nós, por todos os peões e prendas. É uma unidade. Uma unidade, o nosso movimento é muito democrático, é um movimento muito bonito. Você tem a oportunidade de participar numa convenção, de participar num congresso, de fazer proposições, de levar lá o que você imagina, né, para ser votado. Então, assim, como que há esse distanciamento, sendo que é um movimento feito para todos? E eu acho que esse olhar feminino colabora muito para isso, né? Porque a gente tem esse olhar mais carinhoso, mais afetuoso, mais empático, que às vezes um homem tem um pouco mais de dificuldade de conseguir colocar em prática. Então, assim, o que eu enxergo, né? Bruna, qual é a sua grande missão? Claro, administrar com seriedade, com honestidade o dinheiro, principalmente, que é de todos, né? Uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade, ainda mais quando a gente tem... Porque administrar né, ali quando você não tem nada é difícil, mas administrar quando tem dinheiro em caixa também eu acho mais difícil, porque quando você não tem nada... Não tem nada, exato. Mas, então, a minha outra missão, eu acredito que é realmente, assim, estar próxima das pessoas, ter uma escuta ativa, ouvir o que as pessoas têm a dizer, participar efetivamente dessas questões corriqueiras e né, reuniões e painéis, para poder estar próxima do associado e ver
para onde o nosso movimento pode ir? Acho que o nome da nossa chapa dizia muito, né? Raízes no passado com olhar para o futuro. Então, a gente precisa manter a nossa tradição, porque essa é a função do MTG. Sim. Manter a raiz firme. A nossa identidade. A nossa identidade, na nossa cultura, no nosso passado, porque é dali que a gente vai cultuar as nossas tradições, mas sem perder esse olhar para o futuro, para as transformações que a sociedade vem apresentando, que uma delas, inclusive, é a possibilidade de ter uma presidente mulher, né? Isso nunca foi imaginado, né? Se não houvesse essa abertura da sociedade, eu não estaria hoje à frente, né? Então, a gente não pode perder esse olhar para as transformações que estão acontecendo. Claro que com responsabilidade, algumas coisas. Tem hora que eu digo assim, que o MTG tem mais ou menos a função da igreja. Ele é um pouco... A igreja é o freio moral da sociedade, eu digo. E o MTG também é ali onde vai segurar, né? A gente não pode ser levado pelas modernidades, pelas modas, né? Na campeira a gente aparece sempre alguma coisa ali, um laço diferente. Então eu digo assim, com o MTG a gente tem a função do quê? De olhar e falar assim, não, isso aqui vai fugir muito do que é. Isto não me representa, não é a nossa identidade, né? Esse laço, essa indumentária, essa música, essa melodia, não é a minha verdade. Não é. Né? Isso é muito difícil, porque é difícil a gente julgar a verdade do outro. Então e hoje nos tempos modernos, né? Principalmente os jovens, né? A gente entende que eles querem colocar uma cor diferente, um negócio diferente, mas a gente não pode esquecer que a gente é um movimento cultural. A gente está aqui para defender a cultura, os regulamentos. O que o MTG tem que fazer? Tem que zelar pelos regulamentos, pelas diretrizes, pela carta de princípios. Essa é a função do MTG, além de representar a todos, né, perante aos órgãos públicos e tudo mais. Mas a nossa função é zelar, né, pelos regulamentos, pelo nosso código de conduta e tudo mais. Então, a gente tem que ter isso em mente. Eu sempre digo assim, eu não sou contra nada. Eu acho que todo mundo tem abertura, todo mundo tem o seu lugar para brilhar. Mas a gente está aqui dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Então, para isso, né? Você tem que se adequar. Respeitar, exatamente. Respeitar, né? Assim como a gente respeita a verdade, a cultura do outro, mas a partir do momento que você está inserido nesse movimento, a gente tem algumas regras que precisam ser respeitadas, né? E dentro dessa evolução, nós temos, né, a Lei da Mulher e, como você já citou, a Lei do Dia do Tradicionalismo Gaúcho do Estado do Paraná, que veio através do deputado Alexandre Amaro, que abriu portas. Então, nós temos novidades fresquíssimas saindo do forno, ainda está queimando os dedos. Que novidade é essa de hoje? Me conta. Hoje, a gente, né, a minha vinda aqui para Curitiba, então foi especialmente para... né, através com a abertura do deputado Alexandre Amaro, para a gente conseguir uma abertura na Secretaria de Cultura. Então, assim, já é um trabalho que vem sendo feito, mas hoje a gente teve junto com a secretária, com a Luciana Casagrande. Foi uma reunião maravilhosa, onde a gente apresentou o nosso movimento para ela, com nossos mais de 35 mil associados, né? Associados, fora a família, os agregados. Então, assim, a magnitude do nosso movimento, né? A gente levou para ela lá hoje. Levamos um relatório de atividades muito bem elaborado, mostrando toda a nossa força dentro do Estado como cultura. E isso vai, assim, acho que abriu muitas portas lá dentro hoje. Acho que ela ficou bastante contente, impactada. Né? Impactada. Então, assim, agora a gente já temos novas reuniões agendadas, né, para poder dar sequência nesse trabalho, fazer uma reunião na quinta-feira, até aproveito, né, não sei se as pessoas vão ver isso até quinta-feira, mas enfim, a gente tem uma reunião já marcada para desenvolver pontos e pontões de cultura dentro do Estado, para garantir acesso aos editais, né, dentro da cultura, para realmente valorizar e conseguir dar subsídios para o CTG, né, que é onde mais precisa desse recurso. Esses CTGs conseguirem acessar os editais de verbas da Secretaria de Cultura, então organizar essa documentação, né, e aí a gente vai fazer uma reunião então com eles. Além de outras novidades que a gente está batalhando. Que está no forno ainda. Está no forno, mas eu acho que vai, né, pela primeira vez na história, a gente vai conseguir ter uma
uma representatividade dentro da Secretaria de Cultura muito boa. Dia 14 de maio é a nossa reunião às 10 da manhã com toda a equipe da Secretaria de Cultura, para que eles possam nos orientar em relação a pontos de cultura e pontões que os CTGs, as invernadas, podem se cadastrar e, através disso, entrar em editais e conseguir, né, o apoio, né, da Secretaria para que o nosso movimento cresça, porque até agora nós fomos orgânicos, né? Sim. Digamos assim, através de rifas e bailes e mais rifas e mais bailes e assim, e pastel e bolinho, né? E daqui por diante nós temos esse direito. Sim. É a nossa identidade, então nós vamos lutar por isso. E se nós temos direito a esse espaço, nós vamos ocupar esse espaço. Vamos buscar esse espaço. E vamos buscar. Então, nossa, Foi o que eu falei hoje para a secretária, né? Nós somos um movimento tão bonito, né, Bia? Não além de toda a carga cultural que traz, mas assim, a gente é um movimento que traz a família para dentro dos CTGs. O CTGs é um centro de vivência, um local de respeito, né, de respeito à hierarquia, de respeito a regras, onde as crianças crescem com valores. Então, quando o poder público olha pra gente com os olhos realmente assim, de poder trazer essa verba, é um casamento perfeito. Sim. Né? Porque a gente vinha conversando sobre isso, né? Cada R$1 investido em cultura, em educação, o quanto isso impacta na sociedade. Eu falei para ela, a gente faz um trabalho social realmente, né? Trazendo essa criança, essa família, os idosos para participarem ali junto de uma dança, de um laço. Tira de uma depressão. De um esporte, né? É um movimento assim muito completo, muito bonito. Eu sou realmente apaixonada pelo movimento tradicionalista. É esse o legado da nossa presidente? Eu acredito que sim. Que quer deixar? Eu acredito que Então agora vamos fazer uma brincadeira. Daqui 50 anos, quando o MTG fizer 100 anos, o que você quer deixar? Uma frase, um recado para, digamos assim, lá na frente estão vendo o documentário, nossa, a primeira presidente, olha lá. O que você quer dizer para esses gaúchos, né, os tradicionalistas, que daqui 50 anos eu vou estar viva, porque eu só vou morrer com 120. Tá. O que eu vou ouvir da Bruna presidente? Olha, eu peço desculpas, tem uma frase que eu gosto muito e agora me fugiu a quem falou essa frase, mas eu escutei ela da Ana Lila num Sephora, ali a Monique. E tem assim, vai chegar um momento que você vai perceber que valeu a pena ter feito mais do que era o seu estrito dever. Ai, que bonito. Né? Então, hoje a gente vive num mundo muito individualista, onde as pessoas estão cada vez mais cercadas dos seus direitos, né? Não dos seus deveres. A gente tem perdido muito essa noção de convivência em sociedade, né? De sociabilidade, onde cada um acha que é o seu direito, o seu espaço. Então, eu espero que a minha gestão possa trazer isso, a gente sempre fazer um pouquinho mais do que era o nosso estrito dever. Talvez, né, se eu pensasse, eu não seria para eu estar aqui, né? Eu tenho meu filho, eu tenho meu trabalho, mas é um pouquinho mais do que o meu estrito dever. Então, acho que todo mundo sempre pode fazer um pouquinho mais por uma causa que acredita e pra gente fazer realmente, assim, deixar pessoas melhores para o mundo, né? Pessoas melhores para o mundo. Acho que a gente está precisando disso e o CTG e o movimento é uma causa que agrega muito para isso, né? Para essa vida em sociedade, essa convivência, você ensinar as crianças a perder e também a ganhar, né? Na dança, na vaquinha parada, em todas as áreas. Então, tomara que as pessoas lembrem de mim dessa maneira, assim, que eu trouxe alguma coisa de bom. Esse acolhimento. Exatamente. E que o nosso propósito é maior. Isso. E ficamos com vontade de quero mais. Mas o Papo Cast vai parando por aqui. E, né, na próxima visita dela para Curitiba, estará aqui conversando com a gente. E quem sabe trazendo essa novidade que está no forno e que logo, logo trará muitas bênçãos para o nosso tradicionalismo. Um novo momento. Um novo momento. E assim, ficamos por aqui com o Papo Cast.